pessoal! Essa é a nossa aula 3 da disciplina de gestão de processos. Bom, nós já conhecemos o que é processo, tipos de processos, que é bem importante para quando nós vamos estudá-los, desenhá-los. Já entendemos um pouco sobre a composição e decomposição, que tipos de atividades vão interferir ali naquele processo, que eu preciso estudar, que eu preciso considerar, na verdade, quando estou analisando um processo. Essa aula vai falar sobre mapeamento de processos, que é a atividade justamente de desenhar, de analisar, de entendê-lo, tá? Então, eu começo a mostrar a vocês como eu detalho um processo e nós vamos ver quais são as ferramentas de mapeamento, tá? As ferramentas em si serão a parte das próximas aulas, aqui é mais uma introdução de mapeamento de processo. Bom, nós já vimos que um processo ele é composto de atividades, então vamos estudar aqui essa figurinha. Nós temos o cliente externo, para quem o processo vai entregar aquela saída, tá? Ele é bem importante, a gente já conversou, né? Ele é um fator-chave para que a gente entenda esse processo. E o processo, se ele for um processo só, ele vai ser cheio de atividades. Mas lembrando que o processo ele pode ser feito de subprocessos. E dentro desses subprocessos vão estar as atividades. Aí eu mostro para vocês que agora as atividades são cheias de procedimentos. E que estes procedimentos possuem tarefas. Então, vejam a escadinha. Eu tenho um processo, subprocesso, atividades, procedimentos e tarefas. Voltando, para se chegar ao processo, então, eu preciso realizar tarefas que estão dentro de procedimentos, que estão dentro de atividades, que estão dentro dos subprocessos que formam o processo daquela empresa e consequentemente, seu macro processo, tá? Então, entender processos, precisa entender essa lógica de construção dele. Então, vamos detalhar aqui o que seriam cada uma dessas características aqui de composição dos processos. Os clientes externos sempre vai ser a razão da existência da empresa e dos processos de negócio. É bem importante conhecê-los, né, para poder estudar bem aquele processo, saber o objetivo do processo em si. O processo é o conjunto de atividades estruturadas e medidas destinadas a resultar em um produto especificado para um determinado cliente e mercado, tá? Então, atividades estruturadas é porque eu sei que ele tem algo definido a ser realizado. Já as atividades são os elementos que realmente realizam o trabalho no processo de negócio. Eu tenho o processo de fabricação do bolo, mas eu tenho as atividades para fazer o bolo. Então, é a atividade em si, que vai colocar a mão na massa. Os procedimentos, eles vão ajudar a especificar o que as atividades devem contemplar. Ou seja, quais os recursos vão ser usados, como deve ser feito algo. Dentro das empresas é muito conhecido o POP, o procedimento operacional, que é justamente os procedimentos que aquele funcionário precisa realizar para a sua atividade. Consequentemente, estará alimentando um processo. E as tarefas são o detalhamento dos procedimentos. Ao executar uma atividade, o funcionário precisa saber como começar, como se comportar em algumas situações, o que ele vai pegar, onde ele vai pegar, em que quantidade. Então, eu tenho as tarefas bem definidas que vão ajudar justamente na execução dos procedimentos. E aqui nós temos um exemplo. Vamos lá. Nós temos o processo de comercialização de bolos. O subprocesso é fazer o bolo. Os procedimentos preparação da massa, cozimento, acabamento e embalagem. E quais seriam as tarefas para auxiliar esses procedimentos? Separar cada ingrediente, misturar os ingredientes de uma forma correta, untar formas, etc.
Então, vejam que as tarefas dão suporte aos procedimentos e, consequentemente, a execução desses procedimentos, ou seja, a atividade, vai levar ao subprocesso e, então, ao processo final. Gente, nem sempre é preciso detalhar todos esses componentes documentandos, tá? Isso dependerá muito do grau de complexidade do processo envolvido. A gente acabou de dar um exemplo aqui bem simples, tá? Mas se for uma fábrica de bolos de grande porte que trabalha com uma variedade alta, com certeza ele precisa desse detalhamento. Então, isso vai depender muito da complexidade do processo envolvido. O efeito volume e variedade vai interferir na necessidade de mapeamento detalhado. Então, gente, o que é a modelagem ou mapeamento de processo? Então, nós estamos estudando aqui todas essas etapas iniciais para se chegar a esse mapeamento de processos, que é um mecanismo utilizado para retratar a situação atual e descrever a visão futura dos processos de negócio. Então, eu uso o mapeamento para entender o que está acontecendo e sempre buscar a melhoria, por isso que ele diz que é uma visão futura dos processos de negócio. Quando eu mapeio o processo, eu sempre consigo identificar algo para buscar melhoria. Lembrem-se dos elementos principais de um processo que estudamos na última aula. Nós podemos ter um benchmark chegando, metas chegando, que vão alimentar aquele processo. Então, descrever a situação atual para se chegar a uma situação futura desejada é, sim, a tarefa principal do mapeamento de processo. Ele tem o objetivo de otimizar os processos executados dentro de uma organização e pode ser dividido em dois grandes momentos de análise e mapeamento do ambiente de negócio, que é a situação atual e a situação proposta, tá? Quando a gente utiliza algumas ferramentas ou técnicas de mapeamento de processos, nós temos muito a situação atuada como as is e a situação proposta to be, tá? Muito comum vocês encontrarem essas nomenclaturas aí. Eu sempre estou analisando a situação atual para se chegar a uma proposta visando a melhoria contínua. Até porque, gente, gestão da qualidade é buscar melhoria contínua de forma a ajudar a empresa a se montar estrategicamente no mercado. Resumidamente, a tarefa de modelar um processo trata-se do trabalho de representar graficamente a sequência de atividades que compõem um processo. Por isso que a gente diz muito que o mapeamento de processos é um desenho, porque além da descrição, do entendimento, o desenho nos permite avaliar de forma mais detalhada e mais visível e clara possível aquele processo, sempre visando eliminar desperdícios e aumentar a produtividade da empresa naquele processo. O seu objetivo, resumindo aqui, é representar graficamente, as técnicas vão ser por meio de mapas, fluxos ou diagramas, um processo a ponto de ser compreensível a quem de direito ou as partes interessadas, tá? Os objetivos comuns que justificam a modelagem. Então, a gente poderia imaginar, desenhar um processo, entender, mas por que esse tempo modelando, desenhando, entendendo a situação atual para uma proposta? Gente, os objetivos comuns que justificam essa modelagem a empresa precisa documentar o processo. Sem a documentação do processo, ela não vai alcançar as melhorias contínuas. Lembra que a gente falou das normas ISO 9000, conjunto de normas de gestão da qualidade que auxiliam na melhoria contínua? A norma 9001, que é para a certificação ISO 9001 da qualidade, ela só vai encontrar os requisitos para um sistema de gestão da qualidade através do processo documentado. Tá? Outra coisa que justifica a modelagem, prover treinamento. Eu só consigo treinar as pessoas depois que eu entendo o processo e a necessidade, e assim eu vou entender a necessidade de cada um de ser treinado.
Através da modelagem, eu consigo estabelecer padrões de trabalho e a padronização vai me levar a maior produtividade, a diminuir falhas. Através dessa modelagem, também posso responder às mudanças, porque se eu entendo o atual, quando chega uma novidade, uma meta nova, o resultado de um benchmark, eu consigo responder às mudanças de forma mais rápida. Eu consigo também, quando desenho o processo, modelo ou mapeio, eu consigo identificar oportunidades de melhorias. Eu posso desenhar um novo processo bem mais robusto. Eu posso comunicar a direção, a necessidade de algo para o meu processo. Eu posso também definir requisitos para novas operações. Eu posso medir desempenho, que a empresa sempre precisa dessas medições para tentar aumentar a sua produtividade e a sua competitividade no mercado. Através da modelagem eu consigo a automatização, tá? E eu consigo viabilizar a simulação e análise de impactos através da modelagem. A modelagem ela é uma descrição teórica ou desenhada do processo, tentando relatar a sua realidade. Então, através dessa simulação, eu consigo fazer uma análise de como esse processo pode impactar na empresa, na produtividade da empresa. Bom, aqui nós temos algumas características dos modelos de processos. Então, toda modelagem de processo, ela deve ser fácil de entender, ter objetivos e ser claros. Ela vai possuir diversas notações diferentes, vai incluir ícones que representam atividades, eventos, decisões dos processos, condições e outros elementos do processo. Então, nós vamos conhecer todas essas características mais à frente, tá? Bom, e nós vamos ter exemplos com diferentes simbologias no mapeamento de processos. Nós temos, por exemplo, através do fluxograma, vários ícones, vários símbolos que podem representar a sequência dos processos, tá? Aqui nós temos um fluxograma funcional, que vai mostrando por função dentro da empresa o que acontece. Aqui nós temos um mapinha do processo ou um diagrama do processo, tá? Nesse aqui a gente consegue ver distância, tempo de operações, tipo de atividades, descrição do processo e temos as simbologias já mencionadas que sempre vão existir na modelagem. Aqui nós temos um fluxograma vertical simples, Nós vamos conhecer todos os tipos, tá? Nomenclaturas e etc. Aqui outro fluxograma vertical, ou chamada carta de processo, ou diagrama de processo. Tem várias nomenclaturas diferentes, tá, gente? Consegue colocar aqui as etapas do processo, de 1 até 20 e pouco. Através da simbologia, eu vou descrever o que acontece naquele processo. Nós vamos conhecer o que seriam todas essas simbologias. Veja que nesse fluxograma ele mostra no cabeçalho o que é as simbologias, tá? Dá algumas informações já sobre o processo. Depois vem a coluna de setor e a descrição. Eu posso incorporar essa carta, distância, tempo percorrido, e aí eu posso descrever esse processo e estou, então, mapeando, desenhando, entendendo para que eu faça a análise correta e busque a melhoria contínua deste processo. Ou queira apenas padronizar, vai depender do objetivo da modelagem naquele momento. Aqui já é um mapa ou fluxograma, tá? Eu consigo entender o que acontece no processo analisando o ambiente fabril. Então, aqui permite não só eliminar alguma etapa do processo que está sendo desperdício, como também ajudar a modificar algo no arranjo físico da empresa, sempre buscando aquela melhoria contínua. Então, é através do mapeamento. E aqui eu uso o mapa físico, o chão de fábrica da empresa para realizar esse mapeamento, tá? Aqui, outro exemplo de mapa fluxograma, esse foi um trabalho da professora Jacinta, quando ela atuava como engenheira de produção, tá? Vejam aqui na figura de cima,
a descrição de um processo de produção atual, né? Quando eu cheguei na empresa e realizei esse desenho, esse mapa fluxograma, e buscando a otimização das etapas de produção para tentar padronizar e tornar o processo mais rápido, que era o objetivo de desempenho requerido pela empresa, tá? E aí a gente conseguiu fazer os estudos de mapeamento e modelagem, trazer para essa figura aqui de baixo, né? E a gente consegue até, eu não vou descrever para vocês o que seria, posso até numa aula online mostrar o trabalho para vocês, tá? Mas a gente já consegue perceber que o processo pelo menos ficou mais linear, mais claro, tá? Então vejam aqui um dos objetivos alcançados através da modelagem de processo, mapeamento do processo. Essas são as referências utilizadas para a construção da aula, tá? E mais uma vez, pessoal, desejo a vocês bons estudos. Até a nossa próxima aula. Vamos aprofundar nossos conhecimentos sobre mapeamento do processo. Vamos lá, pessoal. Um abraço a todos, fiquem com Deus.